Bem-vindo aí a mais uma aula. Vamos dar uma continuidade, falar sobre sistemas embarcados para Raspberry Pi usando o Yocto. E hoje vamos falar um pouco sobre layers. Layers é um elemento importante aqui no nosso sistema. Nós vamos utilizá-la para criar nossa aplicação customizada e poder assim criar um sistema embarcado próprio com nossas aplicações rodando no nosso hardware. E aí tem a definição do que é layer, que está lá no próprio site do Yocto. Então o layer ele vai ser o quê? Uma coleção de receitas. Ele vai ter ali várias informações e ele tem a vantagem de poder juntar metadados. Então tem ali uma série de meta-informações para poder construir as minhas camadas que vão lá ser compiladas e rodar no meu sistema. E nós temos essa vantagem também de isolar informações. Então eu tenho ali, eu coloco vários itens que eu quero colocar para aquela receita, como módulos específicos que eu preciso para rodar uma aplicação, que eu preciso para rodar para uma determinada arquitetura. Então tudo que está relacionado ali a elementos específicos do que eu quero fazer para rodar no meu hardware, eu coloco ali essas informações ou essas meta-informações. Então lembrando que metadado é uma descrição de um dado. Então no final, o que eu vou fazer é, a minha meta layer vai ser um conjunto de informações que eu vou utilizar para construir uma camada. E essa camada ela vai ser algo, posso pensar como software compilado ou elementos compilados que vão estar dentro da minha distribuição Linux que eu vou embarcar depois. E as layers têm essa capacidade de ser hierárquica. Então eu posso sobrescrever, dependendo da hierarquia, dependendo da ordem que eu colocar ali na minha camada, eu vou sobrescrever dados que estão numa camada mais abaixo. Então eu posso construí-las de forma hierárquica também. E eu posso adicionar quantas camadas eu quiser. Lembrando que quanto mais camadas, maior vai ficar a minha distribuição final, porque eu estou colocando mais elementos compilados ali dentro. E eu posso buscar, existem uma série de meta layers que estão disponíveis ali também. Existe o index, que é o layer index do Open Embedded. Então é possível fazer a busca aqui nesse endereço que estou mostrando aqui com o pointer do mouse. E eu posso fazer uma busca de layers que estão disponíveis ali para mim. Então, por exemplo, eu tenho a layer para Python, tenho a layer para o Qt. Então eu vou desenvolver uma aplicação em Qt para o meu sistema embarcado. Eu tenho uma meta layer também para poder adicionar essas informações do Qt. E assim vai. Tem layer para Java e tem diversas meta layers que podem ser agregadas de acordo com a necessidade de cada projeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa figura, eu tenho ali o Yocto, eu tenho ali o Meta Open Embedded Layer, que é a minha layer base. Aí você vai ter uma outra meta, que é o Meta Conan, por exemplo, e a minha aplicação. Então veja que a minha aplicação ela depende dessa Meta Conan, que depende da Meta Layer. Isso é um exemplo, é um caso de exemplo aqui. Então eu tenho ali, por exemplo, essa hierarquia, que eu vou ter o Open Embedded, que é o Core, né? Eu tenho ali algumas camadas específicas para o Yocto, hardware, isso aqui vai variar de hardware para hardware que eu vou estar utilizando, e assim vai subindo até que eu tenho a minha camada de desenvolvimento, que é a camada final. Então aqui nós vamos ver como criar essa camada final para poder rodarmos aí a nossa aplicação. Então vamos pegar, por exemplo, nesse caso, eu vou usar como exemplo, né, na aula anterior, né, na descrição aí tem o link das aulas anteriores. Então na aula anterior nós criamos uma camada para rodar o OpenCV com Python no Yocto, e agora vamos pegar aquele exemplo, né, e transformar aquele exemplo numa aplicação, e essa aplicação vai estar dentro de uma meta layer, e aí essa meta layer eu vou rodá-la como uma aplicação, vou criar um app para rodar dentro do meu sistema. Então esse é o objetivo aqui de criar agora a nossa meta layer a partir daquele exemplo anterior. E nesse caso eu vou usar os seguintes comandos: o bitbake create layer. Aqui é uma pasta, é um caminho que eu criei, é um meta layer, e o nome da meta layer que nós vamos utilizar. E nesse caso particular, para esse exemplo, eu vou deixar aí o link para vocês também, que eu já tenho ali disponível, deixo disponibilizado o exemplo que foi criado para essa aula no GitHub. Então ali no GitHub do Cosmo Meta Layer Vision App, esse é o meu GitHub, para quem quiser saber, tem mais alguns outros projetos lá no meu Git. Então você dá uma olhadinha lá nessa, baixa e pode ver, comparar com o que vai ser apresentado aqui em aula, nessa videoaula. Mas já tem ali também para quem quiser ver e entender um pouco melhor como funciona. Caso não consiga acompanhar por completo durante o vídeo, pode acessar essa informação ali depois, ok? Eu vou abrir o terminal e já volto. Bom, eu já abri
abrir aqui o meu terminal e agora eu vou ativar a minha build anterior para poder continuarmos aqui a fazer o nosso projeto, né? POC OM, e vou fazer o RPI. Eu vou utilizar aqui, já tínhamos começado na aula anterior, e uma vez que ela está ativa, eu vou criar a minha meta layer. Então vou usar o bitbake layers, create layer. Eu tenho uma pasta chamada my layers, e vou fazer um meta vision app. Então eu vou criar ali a minha nova receita e eu vou adicionar essa receita ao meu projeto. Eu vou fazer o bitbake layers add layer my layers meta vision app. Então eu vou adicionar essa minha layer que eu acabei de criar ao nosso projeto. E eu vou bitbake listar as minhas layers. Layers show layers. E aí eu tenho ali ela adicionada ao meu projeto. Então eu tenho essa nossa meta layer adicionada ao projeto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou lá naquela pasta e vamos observar, verificar o que tem naquela pasta. cd my layers, qual foi a estrutura que ele criou. Então tenho ali a MetaVision, e dentro da MetaVision nós temos um arquivo config, essa é de informações de licença, um arquivo readme e um exemplo de recipes. Então aqui nós temos a nossa receita de exemplo. Temos aqui no config o arquivo chamado layer.config. Então esse arquivo vai ser importante para nós, temos que alterá-lo para poder adicionar as dependências do nosso projeto aqui. Então vamos passar a colocar algumas dependências importantes aqui. Existem maneiras mais adequadas, eu vou fazer de uma forma que seja mais clara e fácil de trabalhar com ela no primeiro momento, e depois vamos melhorando esse arquivo. Então eu vou editar o arquivo. Então veja que ele tem a informação do diretório corrente, onde está, qual é o diretório que tem a minha layer, onde estão as receitas, qual que é a estrutura para ele buscar as receitas, o arquivo MetaLayer Vision, que é a nossa estrutura, nossa meta informação sobre nossa camada. Prioridade, aquela questão de qual a prioridade de que será instalado ou não aquela nossa biblioteca, nossa MetaLayer no nosso sistema. E nós vamos adicionar aqui a seguinte informação. Eu tenho ali de um outro lado, eu vou copiar para cá para facilitar na minha vida. Nós vamos instalar aqui a seguinte informação. Deixa eu dar um i para adicionar. Depois vamos adicionar como depends, mas vamos fazer assim primeiro. Então eu vou adicionar aqui o Python 3, que nós utilizamos anteriormente, o Python 3 pip e o Python 3 OpenCV, que é o que nós precisamos ali para poder rodar essa nossa estrutura aqui. Então a nossa layer ela depende do Python 3, do pip e do OpenCV. Então nós vamos instalar essas bibliotecas aqui. Então vamos... Agora precisamos criar a nossa receita. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova pasta, vamos manter aquela pasta dos exemplos e vamos criar uma nova pasta. mkdir -p recipes. Nossas receitas vão ser o Vision app. Vou criar essa e vou criar o Vision app. Então vou criar a recipes para a nossa Vision app, e lá eu vou criar um Vision app também. Agora vou para recipes.
Vou entrar naquela pasta Vision App. Certo? Essa pasta vai estar em branco. E ali eu vou criar, primeiramente, vamos começar criando o nosso arquivo BB, que é o BB, que é para informações da nossa MetaLayer. Então eu vou criar aqui um Vim Vision App underline para nossa versão 1.0.0.bb, e aqui vamos começar a adicionar informações para nossa camada aqui que nós precisamos para ela. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui algo pronto, eu vou só copiar e jogar aqui, e vamos entender o que esse arquivo faz. Então primeiramente eu preciso ter aqui um sumário. Então lembre que aqui é case sensível, tudo maiúsculo, tem que ficar atento com essa disposição. Sumário, uma descrição, um sumário, breve descrição sobre o que a nossa camada faz. A descrição, então nós temos ali um sumário, uma informação geral, uma descrição. Nós temos o tipo de licença. Esse arquivo, nós vamos dizer para ele onde é que está a nossa licença, né, para ele fazer essa vistoria do MD5 para verificar se houve alguma mudança nessa licença ou não, se houve alteração. Se houve alteração, ele vai reclamar. Então ele vai saber, vai ficar mapeando as alterações do texto que estão escritos nessa licença. Nós temos que fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui file extra path prepend this dir, ou seja, eu quero que ele, na hora de fazer a consideração de criar a camada, ele olhe também os arquivos que estão, né, dentro dessa pasta. Por quê? SSR, que é essa do URI, que é esse endereço, eu quero que ele adicione os arquivos que estão na pasta atual. E nessa pasta nós vamos ter o arquivo setup, init e o Vision main. Então veja aqui que eu tenho essa pasta Vision App, e dentro dessa pasta ela vai ser um pacote Python. O que acontece? Toda vez que eu crio um arquivo underline underline init underline underline .py dentro de uma pasta, o Python reconhece aquilo ali como sendo um módulo, então como um pacote Python. E aí o Python consegue importar funções, classes, seja o que for que estiver dentro, e ele trabalha essa pasta como sendo um módulo. Então isso aqui é uma forma de hierarquia que o Python usa para poder criar e identificar aquilo como sendo um módulo. Então eu tenho ali o arquivo setup e tenho o main. Eu tenho aqui o S para indicar o meu diretório. Vamos herdar aqui o setup tools. Esse setup tools vai nos ajudar a instalar automaticamente. Ele vai pegar a informação que eu tenho aqui nesse setup, e na hora que eu montar a imagem e subir lá no meu embarcado, ele vai automaticamente pegar o que está aqui, instalar e criar a aplicação já para rodar como via comando de terminal, ou se eu quiser depois, mais tarde, que essa aplicação ela rode quando o meu sistema inicializar, eu já tenho ali tudo pronto para que ele inicialize automaticamente. Então eu vou usar o Setup Tools para poder instalar a aplicação que nós estamos criando lá no nosso sistema. E aqui nesse caso, nós vamos usar aqui o Install Append, que é o processo de instalação, que ele vai simplesmente pegar as informações desse arquivo e jogar lá para o nosso diretório binário. Então ele vai fazer o processo de instalação, vai chamar o Setup Tools. No final das contas, o que ele vai fazer é pegar o Setup Tools, né, fazer essa chamada da configuração aqui que nós temos desse arquivo que está no setup.py, e instalar todas as informações dentro do pacote Python e deixar aquilo tudo disponível para nós. Então essa é assim que fica o arquivo para nossa MetaLayer. Então esse arquivo é o arquivo de meta-informações. Ele tem as informações que são necessárias para poder jogar e criar lá a nossa camada no nosso sistema. Eu preciso criar o arquivo setup.py, vim setup.py, e esse arquivo é o arquivo que nós vamos adicionar as informações ali para poder criar. Eu também tenho isso aqui já pré-pronto para acelerar o processo aqui, e vou mostrar o que tem. Eu faço import, eu vou importar o sys, que é uma biblioteca de sistemas, o Setup Tools, e aqui o Setup é o que ele é usado para poder efetivamente criar a nossa o instalador da nossa aplicação. Eu gosto sempre de criar, toda vez que estou criando um app,
Eu gosto de quebrar aquilo em pacotes e usar o Setup Tools para facilitar a nossa vida de instalar. Então ele é uma ferramenta fundamental aqui. Então eu tenho o name, que é o nome da aplicação, a versão, os pacotes. Então veja que eu tenho ali o Vision App, que é o pacote, que é aquela pasta que nós criamos anteriormente, e é onde vai estar contido a aplicação em si. Autor, e-mail, descrição, tipo de licença, palavras-chave, URL, quando eu tenho uma URL ali da nossa aplicação. Eu vou até aproveitar aqui e colocar a URL do GitHub. E depois eu adiciono esse. E tem esse aqui é um ponto importante. Entry point. Entry point ele é usado para definir qual é a função que deve ser chamada quando eu quiser transformar isso aqui, a minha aplicação, para que ela possa rodar via linha de comando, para que ela possa ser executada como um programa qualquer dentro do Linux. Então eu posso criar aqui, eu vou ter uma função lá dentro da minha aplicação, a minha função main. Essa função main, nós vamos utilizá-la para poder ser a chamada função principal, e é essa função que vai executar o nosso código, é a função chave ali do nosso código. Veja que aqui é uma aplicação do tipo console script. Então toda vez que eu digitar aquele nome num script, numa linha de comando, ele vai aparecer, né? Tem outras opções para poder criar janelas, mas vamos focar aqui no console script. Então quais são as aplicações que eu tenho? Então eu tenho aqui o nome Vision App. Esse é o nome que eu vou digitar lá no terminal. Abri o terminal, digitei Vision App, ele vai abrir para mim a minha aplicação. O que ele vai fazer no final das contas? Quando eu digitar Vision App, ele vai pegar o módulo Vision App, a função main que está dentro do módulo Vision App, o módulo, né, o arquivo. Então eu tenho o pacote Vision App, dentro desse pacote eu tenho um módulo chamado main, e dentro desse módulo chamado main eu tenho a função main. Então o que ele vai fazer? Toda vez que eu digitar a função Vision App, vai ser executada a função main, que está dentro do módulo main, que está dentro do pacote Vision App. Então esse é o significado desse comando aqui. Então entry point é um ponto de entrada para uma aplicação do tipo console. Vou digitar no terminal Vision App e vai ser executada a função main, que está no módulo main do pacote Vision App. Então essa é a descrição do nosso arquivo de setup que vamos usar nesse momento. Agora eu vou criar a pasta Vision App, e lá dentro vamos criar o arquivo. ToolShift serve para criar um arquivo em branco, init.py. Então não preciso nada nesse arquivo por enquanto. Só de ter ali dentro da pasta o arquivo init.py, o Python já vai entender que aquilo ali é um pacote e que eu vou adicionar módulos ali dentro para trabalhar com ele. São módulos Python que vão estar aqui dentro. Vou criar agora o meu módulo vim vision app.py. E agora eu vou começar a criar as informações e adicionar as informações dentro desse pacote. Eu também já tenho esse cara trabalhado, já tinha feito algumas coisas com ele, então vamos ver, vou aproveitar o que eu já tinha pronto e vamos entender como ele funciona. Agora vamos entender um pouco melhor do que vai ser a nossa aplicação. A nossa aplicação, eu vou importar o OpenCV, é o CV2, vou importar o sys para manipulação de sistemas e a função glob, que é para poder fazer listar arquivos que estão dentro de um determinado local. Aqui eu tenho uma função que chama getCameraIndex. Então nós vimos anteriormente que quando você conecta uma câmera no Raspberry Pi, por exemplo, ou no sistema Linux, ele vai mapear essas câmeras utilizando aqui o caminho dev vídeo. Só que o OpenCV ele não consegue identificar de forma automática em qual dessas portas, né, qual vídeo, tem ali vídeo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, em qual vídeo foi conectada a câmera. No Raspbian, que é o sistema operacional para o Raspberry Pi, o sistema oficial para o Raspberry Pi, o vídeo 0, dev/vídeo 0,
ele é reservado para aquela câmerazinha do Raspberry Pi. Então, geralmente o 0, no sistema oficial do Raspberry Pi, na distribuição oficial, o vídeo 0 ele é para aquela câmera, a câmera própria do Raspberry Pi. O Raspberry Pi ele tem ali uma entradinha para a câmera e aquela região fica reservada para essa câmera. Mas quando eu conecto uma câmera via USB, ele pode ser anexado a qualquer uma posição. Então não necessariamente vai estar em ordem. Às vezes você conecta e desconecta, ele vai ver qual que está livre naquele momento e vai usar uma dessas dev/vídeo para poder conectar. Alguns sistemas, esse dev/vídeo, ele só existe quando eu tenho efetivamente conectado a minha câmera na USB. Então às vezes você vai ter ali, não tem nenhum dev/vídeo, e aí quando você conecta, o sistema automaticamente cria esse caminho, esse link, indicando que aqui é o link ou é o caminho onde vai estar conectada a minha câmera. Mas em outros casos não. Então como não é, isso vai variar muito, e eu notei que nós temos não tem como padronizar isso de forma a dizer vai ser sempre assim. Então a melhor forma que eu encontrei até o momento para poder mapear a câmera é fazendo algo desse tipo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha variável que coleta o índice. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, eu posso conectar mais de uma câmera, eu posso ter 10, 15 câmeras conectadas ali, por exemplo, colocar um hub USB e conectar várias câmeras no meu sistema. Então eu posso ter uma só, mas eu posso ter várias. Então eu vou listar essas câmeras. Então eu uso o Glob para listar todos que estiverem disponíveis. Como eu falei, às vezes você vai ter ali 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ou vai estar em ordem. Como nós não sabemos exatamente como é que vai ter essa sequência, a melhor opção é fazer a listagem do sistema e coletar todas as informações de dev/vídeo e aí verificar qual delas eu tenho câmera conectada. Então eu crio aqui, né, essa lista. O Glob vai me listar todos os vídeos que eu tenho ali. E isso aqui é um loop, né? Então aqui eu tenho um list comprehension. Então eu vou fazer o que? Liste para mim todos os que estiverem no dev/vídeo. Mas eu quero só os números que tem naquele vídeo, né? É o que tem ali depois do vídeo. Então eu pego a string, que é a string que o Glob obteve, que é o esse v é a string do vídeo, quebra em split. Nesse caso ele vai quebrar, vai separar e vai me dar só o último, que é o vídeo, e depois usa só os números que estão ali no vídeo. Estou fazendo isso porque, como eu falei, não necessariamente vai estar em ordem. Alguns sistemas pode ser que ele coloque em ordem. Algumas vezes, dependendo da distribuição, ele remove esse sujeito, o vídeo. Imagina que eu estava conectado no vídeo 1, eu desconectei o USB e o vídeo 1 some, e quando eu conecto, na verdade ele vai colocar um vídeo 3 ou um vídeo 4. Então, como não tenho esse controle, né, sobre o que vai estar ali, a melhor forma é pegar todos, e aí que eu vou fazer um for, um loop, e tentar conectar. E aí eu pego quais são os índices disponíveis, quais são os índices que eu tenho ali naquele momento, e dentro desses índices eu faço a captura, eu tento capturar, eu dou um try e um catch aqui para capturar. Então eu faço ali a captura do vídeo, verifico se ele foi capaz de conectar aquela câmera. Tem sim, conectei. Vamos ver se a câmera realmente funciona. Ele vai fazer o read e depois tem que lembrar de fazer o release. Se o hatch for true, então como eu só quero a primeira que ele achou, ele dá um return. Eu poderia dar um return da listas completa aqui. E aí eu tenho a minha lista de câmeras disponíveis aqui, por exemplo. E agora a nossa função main. A função main, eu vou pegar aqui o argNone system, né, para ele pegar, se eu quiser de repente ter informações de entrada, né, então é uma forma padrão de criar essas funções. Se eu quiser de repente usar o main com um comando a mais, né, ele vai buscar esses argumentos de entrada que eu adiciono ali. Eu faço app, vision app alguma coisa, e ele vai pegar esse alguma coisa aqui para mim. Eu vou fazer agora o print para indicar que eu estou buscando as câmeras, buscando em qual índice eu tenho uma câmera conectada. E aí ele vai colocar esse índice aqui. Se o meu índice é none, significa que ele não encontrou nada. E aí ele vai retornar e vai encerrar a aplicação. Caso ele encontre, ele vai dizer para mim qual que é o índice. Eu estou usando aqui um fstring. E ele vai me dizer, olha, a câmera está no índice tal.
Já que eu achei o índice da câmera, eu inicio a captura. Então vem aqui cap, CV2 Video Capture no índice que ele encontrou. Então ele vai começar a realmente coletar os frames daquela câmera. E vou fazer aqui o while enquanto cap is open, ou seja, enquanto a minha câmera estiver conectada, enquanto ela estiver com a opção de enviar imagens, né, ou enquanto ela estiver aberta ali para envio de imagens, faça read, ou seja, RET, ele vai verificar se ele capturou corretamente ou não o frame. Então isso aqui é um validador para verificar se realmente eu tenho um frame ou não. Um frame, o frame que é a imagem que ele foi coletado. E se aquele frame, se o RET for true, ou seja, se ele realmente foi capaz de capturar uma imagem usando a webcam, eu vou usar o CV2 em show para mostrar numa determinada janela que essa janela vai estar com o nome frame ali, que ela vai estar identificada como frame a minha janela. Eu faço para ele mostre essa janela no frame o frame. Isso aqui é enquanto eu não digitar Q. Se eu digitar a letra Q, ele vai fechar a janela. Esse wait key ele é utilizado internamente pelo CV2 para ele poder criar essa janela. Aí uma vez que ele terminou, por exemplo, se de repente apertei o Q ou se falhou o RET, desconectei a câmera da porta USB e ele falhou, ele vai dar o break e vai quebrar esse while também. Uma vez que ele quebrou, ele vai dar o release, ele vai liberar aquela câmera para que ele possa ser acessado por outras funções, por outras, sei lá, para de repente ter para não ficar travado, eu tenho uma outra aplicação que vai precisar usar aquela câmera depois. E eu tenho aqui um destroy para destruir as janelas que estavam exibindo ali a minha informação e o RET. Então esse é a função main que nós usamos ali. Então já tenho ali todos os elementos da minha receita. Nós já tínhamos adicionado essas informações ali na nossa aplicação anterior. Agora o que nós temos que fazer é cozinhar. Vamos aqui a algumas correções. Primeiro, lá na nossa meta layer tinha alguns problemas na hora de criar a nossa. Vamos voltar ali para o My Layers, que é o seguinte: tem alguns nomes que estão errados ali e que eu já fiz as correções aqui. Então ali no minha CD Recipes Vision app, CD Vision, primeiro o nosso nome aqui do bebê, esse aqui estava sem essa barrinha aqui, sem o traço. Então é Vision -app, porque é a forma como está sendo construída a nossa aplicação. E dentro da pasta Vision, eu tinha colocado o nome para Vision app e na verdade tem que ser main. Nós estamos usando ali main, no próprio setup nós chamamos de main. Então aqui tem que mudar esse sujeito o nome para main. Uma vez que fizemos isso, aí sim nós podemos começar a pensar em cozinhar a nossa receita. O que nós vamos fazer? Eu preciso adicionar aquela receita ao nosso RPI. Então nós fizemos a adição daquela receita, ele já está configurado no Vim. Vou verificar ali o nosso BB Layer. Ele já está ali a nossa layer. Eu adicionei a layer aqui, o MetaVision app. E o próximo passo, eu tenho que configurar também o nosso aplicativo, ali o Vim. Vou abrir o com Vim config local. Eu preciso adicionar aqui a aplicação que eu quero instalar. Então image install append Vision app. Então eu quero instalar aquela aplicação e fazer aqui também o vídeo câmera igual a 1. Eu quero que ele reconheça as câmeras também esteja ativado. Então eu tenho que modificar o meu arquivo local para ter o Raspberry Pi 3, a câmera conectada, e aqui no install append nós vamos mudar para adicionar o nosso Vision app. Bom, com tudo corrigido, agora eu posso voltar lá para minha pasta RP do Raspberry Pi, da onde eu vou fazer a minha build, e usar o Core Image SATO para poder construir a nossa imagem. Então eu vou botar aqui para cozinhar, isso leva um tempo longo,
E aí, quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês o resultado no Raspberry Pi. Bom, turma, já tenho aqui o meu Raspberry Pi inicializado. Eu vou abrir aqui no terminal. E aí agora eu vou digitar lá o comando, que é o do nosso Vision app. Então ali, ó, digitei o comando na tela. Vou dar um Enter e ver o que acontece. Então vamos esperar aqui um momento. Ele estava mapeando, olha lá, ele está fazendo um mapeamento de onde estão as câmeras. Achou a câmera na posição 0. E abriu a nossa câmerazinha que está aqui nesse momento rodando o nosso sisteminha. E aí agora a ideia é nós fazermos aí uma aplicação para, por exemplo, reconhecimento de pessoas usando o nosso OpenCV para reconhecimento de faces e dar um alerta, por exemplo. E aí na nossa próxima aula vamos fazer uma aplicação mais prática usando aí o OpenCV para identificação de pessoas, beleza? Então até mais. Bem pessoal, na aula de hoje vimos sobre meta-layers, que são utilizadas para construir as nossas aplicações, que são as camadas que nós utilizamos para construir a nossa imagem final. E dentro dessas meta-layers nós podemos utilizá-la para poder criar a nossa aplicação que será embarcada no nosso sistema. E aí vimos como fazer uma aplicação que roda o OpenCV para poder rodá-la no nosso sistema embarcado. Então é isso. Então para quem curtiu a aula, não se esqueça de dar um like. E para não perder nenhuma aula a mais, não se esqueça de assinar aí e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!